Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No vídeo de hoje vamos falar de um importante economista do século XX chamado Milton Friedman. A minha principal base de consulta é o livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade, em cuja síntese eu adiciono o resultado da minha pesquisa e faço um link com a realidade brasileira. Neste canal, cabe lembrar que falamos sobre a ética normativa e divulgamos o pensamento conservador para que possamos contribuir com a melhoria do conhecimento das pessoas, porque isso resultará na melhoria da sociedade brasileira. Como sabemos, o conhecimento liberta, pois dá à pessoa a possibilidade de escolher. Seria a liberdade de escolha, mas essa está sendo gradualmente tolhida em razão da leniência do povo brasileiro. Sabemos que a liberdade se perde aos poucos, e isso começa com a liberdade de expressão, que é fundamental para subsidiar as escolhas políticas com liberdade. A liberdade de expressão é a porta de entrada da democracia. Já a censura é a porta de entrada do totalitarismo, que visa a implantação da ditadura. Então, vamos lá falar sobre Milton Friedman. Milton Friedman nasceu em Nova York em 1912, filho de imigrantes húngaros, e faleceu em São Francisco, na Califórnia, em 2006. Foi um economista e estatístico americano e que recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 1976 por sua pesquisa sobre consumo, história e teoria monetária associada à complexidade da política de estabilização da economia. Foi professor de Paulo Guedes no seu doutorado na Universidade de Chicago, em 1974. Lecionou por 30 anos lá. Com George Stigler, Friedman foi um dos líderes intelectuais da Escola de Economia de Chicago, uma escola neoclássica de pensamento econômico associado ao trabalho do corpo docente da Universidade de Chicago. Foi conselheiro para assuntos econômicos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Friedman desenvolveu a teoria de que deveria existir uma taxa natural de desemprego e argumentou que o desemprego baixo dessa taxa causaria uma aceleração na inflação. Ele argumentou que, devido à taxa natural de desemprego, a curva de Phillips seria a longo prazo vertical e previu que viria a ser conhecido como estagflação. Só para conhecimento, a curva de Phillips é uma teoria econômica que descreve a relação inversa entre inflação e desemprego no curto prazo. Em outras palavras, ela sugere que quando a taxa de desemprego diminui muito, a inflação tende a aumentar e vice-versa. Essa relação, originalmente observada por Phillips, implica que governos podem escolher entre taxas mais altas de desemprego com menor inflação ou taxas mais baixas de desemprego com uma inflação um pouco maior. Em resumo, a curva de Phillips oferece uma visão sobre o dilema entre inflação e desemprego e serve como guia para decisões de política econômica, embora sua validade e precisão tenham sido questionadas ao longo do tempo. Friedman defendeu uma teoria macroeconômica conhecida como monetarismo e argumentou que a expansão constante e pequena da oferta de moeda era uma política melhor do que mudanças rápidas e inesperadas, ou seja, a economia ortodoxa é melhor que decisões heterodoxas na economia. Suas ideias sobre política monetária e tributação, privatização e desregulamentação influenciaram as políticas governamentais, especialmente durante a década de 1980. Sua filosofia política exaltava as virtudes de um sistema econômico de livre mercado com intervenção governamental mínima em questões sociais. Sua contribuição sobre teoria monetária foi muito grande.
bem como sua defesa mais popular dos pilares do liberalismo. Friedman alertava, por meio de suas frases famosas, que se um governo fosse colocado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. E uma outra frase que eu sempre repito é que não existe almoço grátis. Um governo não produz riqueza, ele apenas tira parte da riqueza da população para, em tese, lhe prover serviços de boa qualidade. Assim, o almoço grátis, ou o Bolsa Família, ou o Bolsa Gás, ou a eletricidade gratuita e a imensa corrupção que somos vítimas são todos pagos por todos nós. Sabemos que os governos nunca foram mais eficientes que a iniciativa privada por várias razões, mas creio que a principal é a concorrência. Uma empresa, se for mal administrada, ela irá falir. Se um governo for mal administrado, ele apenas aumenta os impostos. É simples assim. Temos hoje um grande e perfeito exemplo disso. Quando um empresário depende do lucro para sobreviver no livre mercado, a busca pela excelência passa a ser uma questão de vida ou morte para ele. Manter a elevada produtividade de sua empresa e atender bem a demanda de seus clientes é crucial para que esse empresário venha a prosperar. Para tanto, ele terá que estimular seus bons funcionários com bons salários e prêmios de produtividade, bem como punir os incompetentes, normalmente com a demissão. Diferentemente dos governos, temos aqueles que se esforçam muito para passar em concursos públicos, provando que são competentes, mas que depois se acomodam nos seus cargos porque não são cobrados e tornam-se ineficientes. Isso existe por causa da nefasta estabilidade do funcionalismo público. Não se pode demitir os ineficientes. Na prática, uns poucos trabalham para compensar aqueles que não trabalham direito, e isso é suficiente para trazer a eficiência ao serviço público. Isso não é suficiente para trazer a eficiência ao serviço público. O ideal é que aqueles que não estão à altura do cargo que possuem sejam demitidos para dar lugar aos que querem trabalhar com eficiência, que, aliás, é um dos princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37 de nossa Carta Magna. Com relação às empresas estatais, não são propriedade dos governos, como o partido que está no poder atualmente pensa. Seus verdadeiros donos somos o povo, ou seja, todos nós. Ocorre que, atualmente, o povo não tem poder algum sobre a gestão dessas empresas, que ficam sob o controle de burocratas e sindicatos cujos interesses não são o progresso do país e a melhoria de vida da sociedade. Basicamente, são alvo de corrupção e de troca de favores políticos por meio de nomeações de apaniguados de políticos para cargos de confiança nessas empresas, que normalmente são incompetentes, haja vista o desempenho das empresas estatais atualmente, que só dão prejuízo. Quem perde com isso é o povo e o país. Não é coincidência que quase a totalidade dos escândalos de corrupção que são descobertos envolve alguma empresa estatal. Empresas estatais não deveriam existir. Mais uma vez eu repito, o povo brasileiro precisa votar melhor. Eleger pessoas íntegras é fundamental para que o caos em que vivemos atualmente deixe de existir. Os pilares do liberalismo estão nas pessoas e no seu direito às liberdades fundamentais que estão listadas no artigo 5º da nossa Constituição. São fatores que contrariam a visão paternalista de um Estado dirigista e patrão. O Estado foi idealizado justamente para servir ao povo soberano, que é o seu patrão. Hoje vemos exatamente ao contrário acontecendo no Brasil. A maior ameaça às liberdades individuais é a concentração de poder.
Sabemos que toda concentração de poder leva invariavelmente ao totalitarismo e à corrupção. O grande papel do Estado é preservar as liberdades do povo e não restringi-las, como estamos vendo acontecer. Na sociedade livre, o escopo do governo deve ser limitado, porém, não deve ser irrelevante, pois tem importantes tarefas constitucionais a realizar em face do povo, que é o seu patrão. Cabe lembrar que o patrão é aquele que pode nos demitir. Um governo ruim deve ser demitido nas próximas eleições. A grande vantagem do parlamentarismo é que não é necessário aguardar as próximas eleições para demitir um governo. Isso pode ser feito logo. Desta forma, o país não ficará prejudicado como o Brasil está prejudicado atualmente. Friedman pregava a liberdade e um liberal entende que a liberdade deve andar sempre junto com a responsabilidade. Assistam o meu vídeo número 6 sobre ética das responsabilidades, que verão isso lá. Só se deve ser livre aquele que pode arcar com as consequências daquilo que faz. Na ótica de Friedman, não se pode ir contra as leis de mercado. O trabalho no Brasil é fortemente regulamentado pela CLT, ou seja, eu diria, engessado. Isso prejudica fortemente a eficiência e a produtividade do país, que está estagnada há décadas. A grande despesa e a burocracia que a contratação formal produz é a responsável pela ineficiência crônica da economia brasileira. E hoje tudo isso é potencializado pela farta distribuição de Bolsa Família às custas do pagador de impostos. Muitos brasileiros preferem ficar dependentes das migalhas do governo do que trabalhar para o seu sustento. Hoje já são mais de 56 milhões de pessoas dependentes de algum auxílio governamental. Se as normas editadas diariamente por esse governo fossem boas, todas as injustiças seriam resolvidas, não haveria mais miséria, não haveria mais fome, violência ou problemas de saúde na população. Viveríamos no mundo perfeito, mas todos sabem que isso não existe. O que favorece a população são as políticas públicas de Estado, bem elaboradas, que são implementadas por todos os governos eleitos. No Brasil, vemos justamente o contrário. Temos políticas de governo e não políticas de Estado. E o governo que assume desfaz aquilo que o anterior fez, e não saímos da estaca zero. Muito se fala dos Estados Unidos da América, tanto que é o sonho de muitos brasileiros ir para lá trabalhar e ganhar dinheiro. Mas por que isso acontece? Porque lá não há CLT para engessar as relações de trabalho. Lá as relações são contratuais. Criou-se assim um ambiente competitivo em que os empregados que conquistaram as vantagens reais não foi a aspiração do governo, mas pelo próprio estímulo em melhorar, ser eficiente no ambiente capitalista e com liberdade individual de mercado. A diferença básica entre um liberal e um socialista é que o primeiro acredita na humildade das pessoas e que essas se esforçarão sempre para melhorar, ao passo que o segundo, o socialista, parte de uma visão arrogante de que ele sabe o que é melhor para a população e que impor a sua visão aos demais é o que deve ser feito. A liberdade de mercado, sem interferência estatal, costuma ser mais criativa e rápida do que a burocracia de governos centralizadores, como o atual, que enchem os órgãos governamentais de burocracia e regulamentação, criando um espaço interminável para a corrupção e para o atraso. O grande lema dos governos socialistas é a falácia da justiça social. Nessa expressão cabe tudo, só que fala-se muito, cria-se muitas regras, gasta-se muito dinheiro em seu nome e o resultado prático é nenhum. Se funcionasse, todos os problemas sociais do Brasil estariam resolvidos
já no primeiro governo deste partido, de 2003 a 2006. Tirar dos ricos e dar para os pobres nunca resolveu o problema de renda no mundo. Apenas serve para nivelar todos na pobreza. Numa sociedade livre é preciso respeitar as diferenças entre as pessoas. Não somos todos iguais. Nem os comunistas são assim. Basta olhar para a China para ver que a maior parte da população está na pobreza e a casta do Partido Comunista é bilionária. Com uma visão de economia livre, sem a burocracia da CLT, sem interferência governamental e sem a corrupção generalizada, e deixando os empresários fazerem o que fazem bem, com impostos reduzidos e oportunidades de emprego bem remunerado, vão se multiplicar e a distribuição de renda vai se resolver sozinha. A famosa justiça social virá naturalmente, com o tempo. Quanto mais imposto, menos recursos circularão na economia e mais tempo as pessoas trabalharão para sustentar a burocracia governamental. Hoje, aqui no Brasil, trabalha-se 5 meses só para pagar impostos. Se tivéssemos pessoas íntegras nos representando, jamais haveria um jantar entre 2 políticos, como ocorreu em Brasília, às custas do erário, por R$27 mil. Como tivemos notícia recentemente disso. Milton Friedman afirmou que a sociedade que colocar a igualdade acima da liberdade irá acabar sem igualdade e sem liberdade. Após escrever o seu livro Capitalismo e Liberdade, Friedman mostrou que o sistema político e o sistema econômico devem ser simétricos, em que ambos devem trabalhar com resultados que são determinados pela interação entre pessoas que atuam buscando seus próprios interesses, ou seja, na economia individualmente e na política por meio de seus representantes. No ambiente em que as trocas são voluntárias, ambas as partes se beneficiam e a economia gira. Essas trocas não são voluntárias por interferência de governos, mas sim pela mão invisível do mercado, segundo Adam Smith. Se o governo interferir, essa mão invisível do mercado não atuará. Friedman afirmou que a liberdade econômica é um requisito essencial para a liberdade política, uma vez que permita que as pessoas cooperem umas com as outras sem a coerção da direção central governamental. Isso irá reduzir o campo de atuação da política naturalmente. A combinação e a centralização de o poder econômico e o poder político nas mesmas mãos é a receita certa para a tirania. E, atualmente, no Brasil, temos mais um ingrediente que chega para tornar essa tirania mais nefasta, que é o ingresso do judiciário. Lembre-se que Rui Barbosa disse que a ditadura do judiciário é a pior que existe, pois contra ela não há recurso. Tecnicamente, deveria ser o poder cuja missão seria dirimir as controvérsias à luz da legislação, mas vemos que isso na prática não está sendo feito. Segundo Friedman, não se conhece sociedade que tenha alcançado a prosperidade e a liberdade, a menos que haja voluntariedade nas interações de mercado, como princípio fundamental. No mercado livre não há trocas voluntárias, sem que ambas as partes acreditem que aquilo vai gerar benefício para os dois. O principal problema de uma sociedade que alcance a sua liberdade e permaneça nela é assegurar que as forças coercitivas que foram delegadas ao governo para que ele cumpra suas atribuições constitucionais sejam limitadas ao mínimo indispensável, para que o próprio governo não se torne uma ameaça à liberdade da sociedade. Quando o mercado falha, recorre-se à intervenção estatal, antes que o próprio mercado se estabilize. Porém, esquece-se de considerar os custos
para a sociedade que serão gerados pela intervenção estatal. Normalmente, o foco fica restrito ao benefício de curto prazo e não se considera os prejuízos de longo prazo. O objetivo principal do livre mercado é gerar empregos produtivos e, para que isso ocorra, a burocracia tem que ser reduzida para que haja campo de atuação para os empresários terem o retorno de seus investimentos que só virão a médio e longo prazos. O consumidor deve ser livre para escolher aquele produto que melhor atenda à sua necessidade por causa de sua qualidade e de seu preço. O conhecimento e a educação são os fatores mais importantes que se tem numa sociedade. São eles as bases fundamentais da ética que deve existir nas relações humanas. O capital humano jamais deixará de ser importante para uma sociedade, a despeito dos avanços tecnológicos. Justamente por ser tão importante para o progresso, é que a sociedade não deve ficar submissa aos governos, que serão sempre menos eficientes que a iniciativa privada, e focos de corrupção, ainda mais quando o poder é centralizado. Bem, era isso que eu queria transmitir para você sobre Milton Friedman no dia de hoje. No próximo domingo falaremos um pouco sobre a escola austríaca e a escola de Chicago, que são as bases do livre mercado e tem relação com o pensamento de Friedman, de Hayek e de Mises. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.